Então bora falar de Brasileirão? Esse final de semana aí teve muita rodada, teve muita rodada não, teve a rodada do Brasileirão, a 16ª, teve muitos jogos bons, jogos mais ou menos. Então vamos falar um pouquinho dos jogos que rolaram nesse final de semana. Não assisti todos, obviamente, mas eu falo que, e especialmente esse final de semana foi meio corrido pra mim, então eu não consegui acompanhar muito os jogos que estavam rolando, né? Eu foquei um pouquinho mais a Copa, mas é isso. Os jogos que rolaram esse final de semana, bora lá. Aqui nós tivemos, ó, começando pelo Palmeiras, que ganhou do Fortaleza. Poderia ter sido um empatezinho esse jogo? Talvez. Eu acho que o Palmeiras jogou um pouco melhor mesmo que Fortaleza, mas ainda assim não é o nível de atuação que o Palmeiras tinha antigamente, que vinha tendo, né? No começo da temporada, por exemplo, os 2 anos, os últimos 2 anos do Abel. Então realmente. Mas quando fala do Palmeiras, assim, o. O G4 ama o Palmeiras, puta que pariu, velho. Mas quando eu falo do Palmeiras, assim, é um time que oscila, mas mesmo quando ele oscila, ainda assim consegue ganhar um empatezinho fora de casa. Não é um time que costuma tomar goleadas ou tomar muitos vareios, né? Então, mesmo quando oscila, ainda assim consegue manter ali um nível de atuação e consegue vitórias. E em casa não foi diferente, ganhando Fortaleza. Um jogo aí bem movimentado, bem cheio de lances interessantes. Fortaleza é um time que joga muito bem, né? O Vojvoda é um ótimo treinador. E acho que a vitória de 3-1 talvez não demonstre o que foi o jogo. Acho que os 2-1 teria talvez sido mais justo, ou 3-2, porque o Fortaleza criou bastante chance também. Mas acho que o Palmeiras realmente foi um pouquinho melhor do que o Fortaleza, não muito melhor. E essa vitória, como o Pedrão colocou aqui, fez o Palmeiras estar ali no G4, sólido, né? Não deve ser ultrapassado nas próximas rodadas, talvez, a depender dos próximos jogos. Flamengo e América Mineiro. Pô, Flamengo e América Mineiro foi da hora, hein? Flamengo por pouco não perde, cara. Por pouco. No último lance, velho. O timezinho do cacete também, cara. É... Mas é legal, porque, ó, semana chegando de Copa do Brasil, pro Grêmio isso é ótimo, né? Que aí se bem que o Flamengo nas Copas, ele joga com outra forma, né? É um time que se tornou muito copeiro, especialmente nessas últimas 2 temporadas aí. É um time que nos primeiros anos ali do Flamengo mágico ali, era um time que ganhava tudo de todo mundo. Brasileiro, foi bicampeão, né? Mas nos últimos 2 anos tem sido um time que está focando muito mais na Copa. Não conseguiu, inclusive, em 21 ganhar muitos títulos, né? Relevantes, foi só o brasileiro. Mas 22 e esse ano tem sido um time que está sendo muito mais nesses jogos importantes. É uma coisa que até o Mauro César, o Mauro César Pereira, apesar dele ser bem anti, que isso, Copa do Brasil não dá nada não, filho. Copa do Brasil é nossa esse ano. Mas o Flamengo, ele consegue ser um time que foca muito mais nesses jogos importantes. E aí tem uma provocação que o Mauro César faz, que eu acho que tem um certo sentido. Que é tipo como ele reclama que o time do Flamengo é como se fosse aqueles jogadores, tipo, não vou dar o gás aqui no Brasileirão, sabe? São 38 rodadas, não quero me desgastar muito. Então, quando precisa de um jogo grande, assim, os caras, né, encosta, tá perdendo, consegue buscar um empate. Mas não é aquele mesmo Flamengo que é muito sólido defensivamente, que ataca bastante, que é muito oportunista numa Copa do Brasil, por exemplo, né? Ou uma Libertadores também. Então, acho que esse jogo reflete muito isso, que foi um jogo bem morno por parte do Flamengo, em casa, Maracanã lotado. O América Mineiro foi muito mais perigoso, poderia ter saído com a vitória, e foi por pouco que não saiu com a vitória mesmo. Foi um lance ali, né? Que bola do Arrascaeta também, né? Nossa, ele dá um tapa com nojo, assim, na cabeça do Vitor Hugo, velho. Maluco embaçado, velho. Nossa, Arrascaeta joga demais. Mas é isso. Isso como eu falei, é uma coisa bem interessante pro Grêmio, que vê o seu adversário da Copa do Brasil não tão bem assim, não avassalador, né? Cuiabá e São Paulo, que é ótima notícia pro Corinthians também, que o São Paulo jogou relativamente mal ali contra o Cuiabá, não conseguiu levar tanto perigo. O Cuiabá poderia ter ganhado demais ainda, teve pênalti perdido do Daverson. Beleza, foram 2 pênaltis pro Cuiabá, né? Mas perde um e faz outro. Eu achei que o primeiro pênalti. Os 2 pênaltis eu achei que foram claros mesmo, foi pênalti mesmo.
E acho que o Corinthians tem que já sabe onde tem que focar, velho. É cavar pênalti, pô. Cavar pênalti, que aí Roger Guedes ou o Fábio Santos não vão perder. E é isso, pô. Os caras estão emocionados na zaga, cava pênalti, faz igual o Daverson, faz igual o Cuiabá aí. O Daverson não, que ele perdeu o pênalti, pelo amor de Deus. Mas é isso. Acho que, dito isso, brincadeiras à parte, não era o São Paulo também 100%, né? Apesar do Dorival ter falado que ia ser 100%, acho que o time não entrou com a mesma vontade, né? De como se fosse um jogo grande ali, jogo importante. Tava com seus titulares, mas não fez uma grande atuação. Só ressalva aí pro Caio Paulista, ótimo lateral, né? O São Paulo pegou um ótimo jogador, aí o Caio Paulista é muito bom, fez o lance do gol do São Paulo, corta todo mundo ali, né? Então o Fagnão já sabe, né? Dá no meio desse cara, não deixa ele subir não, cara. E é isso. Que, mano, Caio Paulista é o cacete, parça. O Corinthians vai passar por cima no primeiro jogo. E Bahia e Corinthians, aí falando do Coringa, né? Porra, que jogo ruim, velho. Meu Deus, o Corinthians tá oscilando muito fora de casa. Esse é um grande problema do Vanderlei, assim, os jogos em casa até consegue performar melhor, consegue ter mais resultados, mas os jogos fora de casa, cara, meu Deus, velho, é uma seleção de desgraça, assim, costuma perder com facilidade. Não teve muita chance contra o Bahia, assim, não criou tanto. Teve um gol impedido lá, que tá bem impedido, né, Gil? Mas tudo bem. Cara, tinha que ter ganho esse jogo, especialmente pelo Brasileirão, assim, né? Não estamos bem na tabela, estamos bem longe ali de um G4, de um G6, estamos bem longe da primeira parte da tabela, então é um jogo bem preocupante, apesar que tem um jogo bem mais importante chegando, né? E o Brasileirão tem muito time ruim querendo cair. Acho que o Corinthians não pode dessas moles e tem que entrar mais ligado. É a mesma pegada que a gente que tava falando do Flamengo, assim, que jogos de Copa, do Flamengo vem de 2 temporadas pra cá, né? Do Corinthians é mais recente, é essa temporada. Que é um time que não tá jogando bem os pontos corridos, mas jogos de Copa consegue, né? Especialmente no segundo jogo, quando precisa fazer um milagre, assim, joga bem, joga com vontade, impõe, né? E não foi o que a gente viu no Brasileirão, e não é o que a gente tá vendo nos últimos jogos do Corinthians no Brasileirão, né? Mesmo quando ganha, às vezes é ganhando ali no sufoco, apertado, sem dominar muito a partida. E nesse jogo não dominou a partida e também não conseguiu criar grandes chances, e também não conseguiu levar perigo ou conseguir pensar em trazer a vitória para São Paulo, né? E não, deixa o cara trabalhar. O Lucha vai ser campeão, pô. Vai ganhar 2 taças esse ano. A Sul-Americana e a Copa do Brasil. Confia. Vai levar as duas. Rapidinho aqui, Grêmio ganha do Galo. O Galo tá numa maré de azar também do cacete, né, velho? O impedimento aí do Allan Kardec, meu Deus, velho. Eu achei que não tava. Né? Teve ali o VAR, teve a linha e tal. Só que, sei lá, cara, esse ano o VAR tá complicado, né? Aí falando já de arbitragem, pô, teve lance que realmente parece muito que os árbitros estão, tipo, eles estão deixando o jogo seguir, e aí se por acaso tiver uma dúvida, eles estão deixando o VAR resolver, tá ligado? Então, tipo, nesse lance do impedimento, ok, não tinha o que fazer, né? Mas, se eu não me engano, é o lance do São Paulo e Cuiabá, que o pênalti é bem claro, e aí o juiz... Não, é do... Qual que é o pênalti que a bola bate na mão? Não lembro. Mas, tipo, é como se fosse... Os árbitros, eles estão vendo o lance na frente dele, aí ele tá em dúvida, fala, deixa quieto, vou deixar o VAR, né? Vou deixar o VAR, que aí o VAR resolve. E, tipo, é uma coisa que a gente já até conversou, que isso reflete muito a falta de profissionalismo da arbitragem brasileira. Então, a falta de respaldo que os árbitros têm fazem muitas vezes os caras ser meio cuzão no jogo, pô. E aí não tem coragem de apitar um lance que ele tá vendo. Ele fala, não, como é meio duvidoso, deixa que o VAR me chama, deixa que o VAR corrige. E isso é triste, porque apesar de eu achar que o VAR é fundamental e tem que ter VAR em todas as competições, eu acho que tem que ter, ali você usar o VAR dessa forma não é tão interessante, porque
parece que o juiz perde autoridade, perde até o valor que o juiz tem no jogo, assim. Se você for toda vez ter que depender do VAR, o juiz nem precisa apitar, pô, sai do campo, deixa os caras apitando da cabine. E não é isso que a gente quer, tá ligado? A gente quer que juízes tenham autonomia, tenham capacidade pra decidir o lance e lances polêmicos, lances ajustáveis, tá ligado? Aí beleza, aí chama pro VAR. Não é o que tá acontecendo ultimamente, né? E completando aqui do Grêmio, acho que foi realmente, pra mim, não parecia impedido, tá ligado? Não sei se tem outro lance, outro ângulo, mas o que eu tinha visto não parecia impedido. E é isso. Cruzeiro e Goiás. Goiás consegue a vitória em cima do Cruzeiro e sai do Z4, né? E o Cruzeiro realmente tá vindo uma maré de resultados ruins, jogos piores ainda. E é isso. Acho que pro Corinthians é bom, inclusive, né? É bom que vai descer nos times para conseguir sair desse lugar. O Cruzeiro realmente não tinha um elenco para brigar na parte de cima da tabela. É um time que acabou de subir, um projeto, né, de reconstrução, de mudança de elenco. Então acho que o Cruzeiro ficar no meio da tabela, pegar uma vaga ali para Sul-Americana, talvez seja bem mais a realidade da competição do Cruzeiro desse ano, né? E não fez um bom jogo novamente, são 2 jogos ruins seguidos, né? Empata contra o Curitiba, podendo ter perdido aquele jogo, e perde do Goiás em casa. 2 jogos em casa, sem vitórias e jogos ruins, inclusive. Bragantino e Inter, o Kudê estreou e não fez um bom jogo, mas também acabou de chegar, né? O Bragantino é um time chatinho, de qualquer forma, então empatar com o Bragantino em casa, apesar de não ser um time tradicional, com muita torcida, que faz barulho, mas eles costumam jogar muito bem em casa. Então empatar com o Bragantino em casa é ok, não é um resultado ruim. É que o time do Inter é superior, eu acho, tecnicamente, assim, que o Bragantino, e poderia, talvez, o Kudê ali ter feito ter um impacto maior, mas não foi também lá essas coisas. Já um jogo bem interessante, Santos e Botafogo, 2-2. Vou falar um pouquinho mais pra frente desse jogo. Mas que fase do Peixão, né? Nem com o jogo na mão consegue ganhar o jogo, velho. Não, nem com o jogo na mão consegue ganhar. Faz muito jogo. Mas o Santos tava com o placar na frente, 2-0, e toma os 2 gols, o empate em 2 minutos, cara. Que isso é absurdo. Vascão, hein? Vasco, pô, Vasco. Último colocado, velho. Tomou um pau do Atlético Paranaense em casa. Vasco não ganha de mais ninguém, velho. Que impressionante. Não, impressionante não é, mas... Cara, eu não achei que o Vasco fosse cair de novo, né? Logo na sequência que subiu. Ainda tem muito campeonato pela frente. Mas na pior campanha da história do Vasco na Série A, é melhor que essa campanha de hoje, velho. Na 16ª rodada. Então, é um time que tá muito mal. Tem 9 pontos em 16 jogos, cara. É impressionante o quão ruim esse time do Vasco é, mano. E os caras iludidos que compraram o Piton no começo do ano, velho. Que é resolver o problema da zaga, da lateral ali. Já perdeu o Pedro Raul. É um time que vai tentar trazendo alguns jogadores por causa da SAF, né? Mas... Eita, tá muito no prejuízo, tá muito atrás. E tem grande chance de não recuperar e acabar eliminado. Eliminado não, rebaixado. Talvez não em último, porque eu acho que tem times piores, como Curitiba, América Mineiro, mas o time do Vasco aí já tá dando um oizinho pra Série B e nem acabou o primeiro turno da Série A. Mas a distância tá tão grande, tá difícil. E o jogo que ainda vai rolar, Curitiba e Fluminense, vai rolar hoje às 7 horas da noite. Não, que isso. E é isso, né? O Vasco pega o Piton, né? Obrigado, Vasco. E ainda leva o Léo Pelé também, né? O São Paulinos que devem agradecer também, pô. Zaga fortíssima do Vasco, né? Bora dar uma olhadinha na tabela? Então tá aqui, Botafogo mais líder do que nunca, 40 pontos. Eu só torço pro Botafogo fazer menos de 7 pontos nos próximos 3 jogos. Só isso. Tem que ganhar 1 e perder 2, velho. Ou perder 1, sei lá, pode ganhar 2 e empatar 1. Não, pode ganhar 2 e perder 1. Tava ótimo já. Um pontinho atrás do Corinthians. É só isso que eu queria. O Grêmio, apesar de estar muito distante ali, o Botafogo, são 11 pontos de distância. O Grêmio tem um jogo a menos. É contra o Corinthians, que eu torço para que o Grêmio não consiga ganhar, mas né, na arena do Grêmio, né? Então o Corinthians fora de casa, essa temporada tá uma mãe, assim, para perder de todo mundo.
Então, sendo realista, a grande chance do Corinthians ganhar do Grêmio na Arena, né, apesar que a gente costuma ganhar lá, não tem tanta dificuldade para ganhar lá, esse ano tá muito ruim, velho. Então, um cenário hipotético que o Grêmio ganhe do Corinthians, ele fica a 8 pontos do Botafogo. Ah, ainda tem campeonato, tá ligado? Tipo, o Grêmio só tá disputando o Brasileirão, né? O Botafogo tá aí na Sul-Americana, tem jogo importante aí por vir do Botafogo, então pode ser que isso acabe tirando um pouco do foco do Brasileirão. Então acho que o Grêmio aí, com essa vitória e o Botafogo não ganhar do Santos, fez aí o Grêmio chegar um pouquinho mais perto e quem sabe sonhar com um tropeço outro do Botafogo, encostar, né, no time. Inclusive contra o Botafogo, o Grêmio foi melhor. Não é o primeiro nem segundo jogo que o Botafogo é inferior ao adversário, ganha, consegue um empate. Então o Botafogo ele ganha muitos jogos, mas dentro da partida ele oscila um pouco, né? Tem hora que ele domina, mas tem hora que ele é dominado. Todo time é assim. Mas não é, dentro das partidas não é aquele time avassalador, que não perde, que tá sempre dominando. É que em casa o Botafogo não toma gol, véio. E isso é muito importante. Mas, fora esse padrão, não tem outros padrões que o Botafogo vai seguindo na partida, assim, né? Então, pros gremistas, não é de se descartar que pode pensar ali no Brasileirão, tem o segundo turno inteiro pela frente, né? Então, tem outro jogo quando o Botafogo no retorno, então tirar mais 3 pontos de vantagem, apesar de ser fora de casa, né? Perdeu em casa. Não, o Palmeiras também bota num retrovisor? Que isso, cara, que isso. O Palmeiras não tá tão perto assim não, pô. Né? Porque tem a questão do Grêmio tá perto, né? Tá mais perto, porque tem um jogo a menos, que é um jogo a depender de como vai ser, como vai estar a atmosfera, o Corinthians depende muito disso, né? Mas nesse ano, o Corinthians jogar fora de casa é um jogo muito acessível pro outro time, tá ligado? Então se o Grêmio joga contra o Corinthians em casa, tem grande chance de ganhar sim, né? Não descartaria, mas eu acho que, como você destacou do Palmeiras aqui, Pedro, tem um ponto também. Porque o Palmeiras só tá na Libertadores e no Brasileiro, né? Como cara da Copa do Brasil. Então isso pode também facilitar ali a agenda, o calendário do Palmeiras para não abrir mão do Brasileiro. E é importante mesmo não abrir mão, né? Tanto o Palmeiras, quanto o Flamengo, quanto o Grêmio ficarem ali, porque uma hora que o Botafogo moscar, né? Os caras conseguem encostar. E a gente já viu no Brasileirão casos absurdos, né? Como o time que estava vários pontos na frente, em poucas rodadas perdeu a liderança. São Paulo já fez isso, Palmeiras já fez isso, né? Então não se pode descartar, não se pode deixar o campeonato para um time, que senão aí sim, aí o Botafogo vai ganhar. Então realmente Palmeiras, Flamengo e Grêmio ali não podem abrir mão do Brasileirão. Aí dando uma olhadinha aqui, ó, fechando o G4, né? Flamengo e Palmeiras. Atlético que ganhou, né? Do Vasco, São Paulo perdeu. Então deu uma descidinha aí. Fluminense, Bragantino. Esses times devem ficar. Talvez o Fluminense, que tem um jogo pra fazer, contra o Curitiba, inclusive, e deve ganhar. Aí ele já. Talvez não, ele empurra o Palmeiras pra fora do G4, né? Se ganhar. E tem grande chance disso acontecer. É outro time que também pode sonhar com o Brasileirão, especialmente porque também não tá na Copa do Brasil, é Libertadores e Brasileiro, dá para intercalar 2 competições, é mais fácil do que 3. Então acho que outro time que não pode pensar em abandonar o Brasileiro é o Fluminense, né? E pro Diniz seria fantástico, né? Porque a Libertadores dá para ganhar, porque são menos jogos, né? São muito mata-mata, você às vezes um time inferior ao outro consegue ganhar. O jogo do Diniz é envolvente, né? Embalado ali, pode ser que consiga ir avançando de fases. Mas pro Diniz ganhar um Brasileirão, porra, seria da hora, hein? Seleção brasileira, seria interessante pro Diniz também, né? Óbvio pro Fluminense também. Mas digo assim, pra carreira do Diniz, seria algo bem que consolidaria o trabalho dele. Ele chegou perto com o São Paulo uma vez, né? Mas não levou. E é aqui, na parte de baixo da tabela, nós temos esses times aqui de merda, não tô usando. O Internacional, Cruzeiro, Cuiabá, Galo, Santos, o Corinthians, né, que tá muito perto, apesar de ter um jogo a menos, volta naquilo que eu falei, né, que é o jogo contra o Grêmio fora de casa. Então não dá pra contar com possível vitória do Corinthians, especialmente nesse brasileiro, especialmente nesse ano com o Luxemburgo aí. Então é um time que
mesmo com um jogo a menos, se ganhar esse jogo a menos, só passa do Santos, né? Não consegue nem chegar no Galo. Então precisa pensar muito bem, equilibrar os jogos e não pode descartar o brasileiro, porque está muito mais perto de mais um rebaixamento do que na parte de cima da tabela, né? Então, ficar atento. E fechando aqui o Z4, temos Bahia, Coritiba, América e Vasco da Gama, que com 15 jogos conseguiu impressionantes 9 pontos, né? Não foi 16, que tem um jogo a menos também. Eu acho que a América, ele abre mão do Campeonato Brasileiro para disputar as Copas, né? Chega longe na Copa do Brasil, tá avançando na Sul-Americana, nas oitavas, mas isso inevitavelmente ali deve consagrar o América para ser um time rebaixado. O Curitiba é um futebol horrível que deve cair também. O Bahia já oscila mais, só que entre Bahia e Goiás, eu acho que o Bahia joga até melhor que o Goiás. E o Vasco, cara, o Vasco desse jeito que tá jogando, sem chance, sem chance, irmão, vai cair, fi. E é isso, beleza. Do Brasileirão é isso que eu tinha pra falar. São esses os jogos. Ah, tem aqui só umas telinhas também, ó. Tipo, jogo morno, Corinthians fica no empate com o Bahia. Já falei do Bahia, desse jogo. Foi um jogo bem ruinzinho mesmo. Corinthians fora de casa é outro time. Nossa, joga muito feio. Mas é uma coisa interessante falar do Corinthians. O Luan encaminha a saída do Corinthians e retorna ao Grêmio. Pelo que tá apurado aqui na matéria, o Luan já não faz mais parte do time do Corinthians, deve acompanhar o jogo da Copa do Brasil agora, né, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, e possivelmente já fica aí pro time gaúcho. E cara, o que eu falei no outro dia, eu desejo sorte pra ele, porque o Luan, ele tem muito futebol, cara, mas ao mesmo tempo que eu desejo sorte, eu fico puto, porque ele tinha muita chance de jogar bola no Corinthians, cara. É o time do coração dele, ele diz, né? O time do coração, teve vários anos, vários treinadores, não deu certo. Quem sabe com o treinador que ele foi o melhor futebol dele, que é o Renato Gaúcho, ele consiga aí, consiga jogar melhor, consiga ter mais protagonista dos times que ele participa, que, pô, o cara foi emprestado pro Santos, esse Santos, né? Não o Santos do Neymar, o Santos de agora, e não jogou nada, véio. Era reserva. O último jogo do cara faz quase um ano. Então, realmente, a carreira do Luan aí no finalzinho é bem... Finalzinho não, que ele não é tão velho assim, mas é bem deprimente, assim, é triste, inclusive, né? Mas, enfim. Com relação ao Luan é isso. Já falei também, né? O Grêmio vence o Atlético e retorna à vice-liderança. É um time que é até mais sólido ali no brasileiro, o Grêmio, do que muitos outros times, mas nesse jogo o Galo foi melhor e tinha a chance de ter empatado, né? Eu acho que merecia o empate, porque na minha opinião não estava impedido. E também o time do Galo é zica, parece, mano. O Felipão não ganha de jeito nenhum, joga melhor, perde, joga pior, perde também. É um time que tá bem zicado e que continue assim, cara, que continue assim. Menos contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Galo vai voltar, vai ressurgir. Fiquei sabendo que é um plano do Felipão, né? Um plano do Felipão parecer que tá um time ridículo, parecer que é um time zoado, pra enganar o Palmeiras. Eu fiquei sabendo que é esse o plano do Felipão aí, velho. Assim espero, assim espero. Jogos estão chegando, né? Da Libertadores. Então só espero que o Felipão esteja com um plano em dia pra debuiar o Palmeiras na Libertadores, velho. É só isso que eu quero, mais nada. Tem um ponto importante aqui, ó. Envolvido em manipulação de partidas, Nina Paraíba acerta com o novo clube. É o que eu comentei. Só trazer, só pra falar rapidinho, a gente depois... não vou falar isso hoje, nessa live, vou falar em outros assuntos, em próximas lives, sobre essa questão da penalidade máxima 2, operação penalidade máxima 2, que tem vários jogadores envolvidos, e aí vou falar num vídeo um pouquinho mais denso, só pra explicar um pouquinho dessa questão. Mas é muito comum, né? Os caras estão envolvidos, aí vai para um time da Arábia, vai para um time da China, aí se esconde no Oriente Médio. É triste, né? Porque um papo que a gente já teve, já é muito triste saber que rola isso. É quando você começa a ver times da Série A envolvidos, jogadores conhecidos, é mais triste ainda. E é complicado que você começa a desconfiar dos seus próprios jogadores, você começa a desconfiar do seu time, fala, porra, será que esse amarelo é que ele tirou a camisa no gol? Será que o jogador já não pensou, já não tinha um valor casado ali pra ele tomar amarelo? Então é muito triste que isso role no futebol brasileiro.
dessa forma, né? A gente já imaginava que rolava, mas nesse nível, com tantos jogadores e tantos times agora sendo envolvidos, que é realmente bem triste. Mas eu vou falar isso no próximo jogo, no próximo vídeo. Aqui, né, falei, Goiás vence o Cruzeiro fora de casa e deixa a zona de rebaixamento. Santos abre, pô, aqui que eu, só pra dar uma pincelada desse jogo, cara, impressionante, velho. O Santos abre 2-0 contra o Botafogo, é melhor que o Botafogo boa parte do jogo. E aí, no final da partida, os caras em 2 minutos tomam empate, velho. É impressionante, velho. E foi interessante, porque o Marcos Leonardo é muito bom jogador mesmo, né? O cara é embaçado. O primeiro gol dele, o Adrielson, que tá muito bem, né, no campeonato, tá excelente no Brasileirão, ele passa liso, né, ele vem dando carrinho do meio de campo, o Marcos Leonardo para com a esquerda, corta com a direita e faz um belo gol. E aí o Adrielson, que faz essa cagada, porque ali eu acho que ele não precisava desse carrinho, o Marcos Leonardo não ia estar de esquerda, ele queria trazer pra dentro, se ele só cercasse, ele fechasse o ângulo, possivelmente ele conseguiria parar a jogada. Ele é o cara que faz o gol do empate no cabeceio, né, no final do jogo. Então o futebol tem dessas coisas também, então quem às vezes faz a cagada depois consegue corrigir. E, pô, muito, muito engraçado ver o Santos se fuder, obviamente. Mas tipo, mano, é impressionante. Parece que as coisas só dão errado pro Santos esse ano. E eu espero que continue. Eu espero que caia e fique atrás do Corinthians no Brasileirão, obviamente. Mas é triste pro futebol saber que um time que há, sei lá, 5, 6 anos, nem isso, um time que há 3 anos tava batendo final de Libertadores, 4 anos tava batendo final de Libertadores, tá nessa situação. E quando bateu o final de Libertadores, já era algo também absurdo, já era fora da realidade do Santos. Tinha alguns jogadores bons, né? Mas não era um time que era cotado para ser campeão ou chegar em final. E o fim do Santos agora tá bem triste, né? Um time que é uma folha salarial altíssima, mas jogadores que não rendem, o elenco parece estar rachado. E é isso, né? Vamos esperar aí para as próximas rodadas, as cenas dos próximos capítulos. Mas o time do Santos tem feito jogos horríveis. Jogou bem, mas mesmo quando joga bem, ainda tem o azar de estar com um Botafogo com um rabo desse tamanho, que consegue ganhar, empatar, né? Mesmo com o jogo praticamente perdido, em 2 minutos, com 2 lances, não foram bestas, né? Mas não foi tipo, oh meu Deus, um escanteio e o primeiro gol, beleza, uma jogada trabalhada ali, mas tomar gol de bola parada, de empate nos últimos minutos, é de doer mesmo, é de partir o coração. O Vasco, já falei, né? Perde para o Atlético Paranaense em casa de 2-0 e é o último colocado. E, pô, cara, isso é impressionante, né? O Vascão sempre surpreendendo, né, velho? Que isso. Mas beleza. Chega de falar de Brasileirão.